Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder. Hoje, tendo o privilégio de conversar com um dos meus queridos amigos, e deputado corajoso, capaz de enfrentar os grandes temas, que é o deputado Ricardo Salles. E vamos conversar um pouco sobre a situação atual da agropecuária. Ele foi relator da CPI da MST, que comemorou 40 anos de invasões de terra, de propriedade, contra o que está escrito na Constituição, e o setor que mais progrediu no Brasil e que tem sustentado o PIB. Então, vamos conversar um pouco sobre a sua visão como relator da CPI, o que o MST tem prejudicado o avanço da agropecuária no Brasil, apesar de todo o apoio do Lula, e o que a agropecuária tem auxiliado o presidente Lula no aumento, porque do PIB de 2,9% que tivemos no ano passado, o grande astro, aquilo que trouxe os dados para permitir esse avanço, que todos os setores ou caíram ou avançaram muito pouco, foi a agropecuária, com 15% de crescimento no ano passado, que permitiu os 2,9% de crescimento do PIB, 650 ou 660 bilhões de reais foi a produção no PIB brasileiro da contribuição da agropecuária. O meu querido deputado e amigo de Priscas Eras, Ricardo Salles, muito obrigado. E sobre esse tema que eu já lhe coloquei, deixaria à sua disposição para discorrer como quiser. Bom, meu querido professor Ives, que muito nos inspira desde sempre, eu queria começar lembrando algo que o senhor e eu já conversamos, de que o MST, no fundo, não quer terra, né? O MST nasceu como um grupo de agitação política, de subversão da ordem capitalista, de luta de classes, enfim. E a comprovação de que o MST não quer terra é justamente o fracasso da reforma agrária no Brasil, não obstante os dois mandatos do Lula, o mandato e meio da Dilma, né? Isso sem falar no que foi despendido no governo do Fernando Henrique, etc. Por que que nós estamos dizendo isso? Porque o Brasil já dispôs e mobilizou para a reforma agrária mais de 90 milhões de hectares. E não obstante, a média de rendimento das famílias assentadas até hoje é baixíssimo. É baixíssimo porque traz gente que não tem histórico de produtor rural, não são pessoas habilitadas para viver no campo, não sabem viver no campo, não gostam de viver no campo. Esse é um lado. De outro lado, há um comércio de lotes, né, a incentivar justamente esse mercado de invasão de terras. E o que a CPI do MST demonstrou de forma cabal é que, para além daquela faceta que nós já conhecemos, de que são as invasões de terra propriamente dita, o esbulho possessório, o roubo, o furto, o sequestro, ou seja, os crimes praticados no curso da invasão ou logo seguir à invasão, e são, digamos assim, a faceta mais visível e conhecida da sociedade brasileira, dos crimes praticados pelo MST, mas também por diversas outras facções, eu chamo de facções, que têm o mesmo modus operandi, né? A Frente Nacional de Luta, a Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, vários outros, a Liga Camponesa, enfim, eles fazem todos a mesma coisa. O que muda é o local, muda o nome dos líderes, às vezes algumas desavenças políticas, mas o modus operandi é o mesmo. Então, invadem, saqueiam, depredam, colocam fogo em sede, trator, roubam gado e assim vai. Então, esta é a faceta que todos conhecem. Quando você fala em MST, invasão de terra e tudo que a ele está ligado. Mas a CPI trouxe um outro componente. Trouxe um outro componente pouco conhecido, mas que ficou agora muito claro, que são os abusos perpetrados pelos líderes desses movimentos, dessas facções, em cima dos seus liderados.
não foram poucos os liderados de diversos estados do Brasil que confessaram, tanto nas diligências fora da Câmara, quanto no próprio curso da CPI aqui na Câmara, de que foram arregimentados nas cidades, eram pessoas de vida urbana, pobres, miseráveis, no mais das vezes, que foram arregimentados pelos movimentos, sob a falsa esperança de irem ter uma vida melhor no campo. Chegaram lá, era uma vida infernal, vivendo em barraca de lona, chão de terra batida, sem saneamento, sem as mínimas condições. E não é que viveu assim no primeiro mês, tem gente vivendo assim há 15, 20 anos. E, mais do que isso, vivem uma maneira de viver deles nesses acampamentos é praticamente uma vida análoga à escravidão. Esses sim, análogos à escravidão. Aquilo que eles acusam o produtor rural, em alguns casos, de não cuidarem bem dos seus funcionários nas propriedades rurais, a Justiça do Trabalho muitas vezes persegue os produtores rurais, né, exige coisas absurdas, tipo banheiro químico no meio da lavoura, é inacreditável. Enquanto isso, os líderes do MST tratam os liderados como se fossem análogos uma situação análoga à escravidão. Abusos, espancamento, até homicídio perpetrado pelos líderes em cima dos liderados, em vários lugares do Brasil e, em especial, muito mais grave, na Bahia. E é interessante, professor Ives, notar que enquanto esses liderados vivem na miséria, os líderes prosperam. Só os líderes prosperam, mas ninguém prospera nos movimentos. Os líderes têm boas casas, têm bons carros, usam os liderados como mão de obra barata ou até de graça, portanto, análogo à escravidão, para trabalhar como empregada doméstica na casa do líder, para fazer faxina na casa do líder, para plantar na horta da casa do líder, para servir de motorista do líder e assim vai. Então, isso ficou claro na CPI do MST. De um lado, os crimes perpetrados contra a propriedade privada, contra a sociedade como um todo, de outro, os crimes perpetrados contra os próprios liderados. E o esquema financeiro que orbita tudo isso. Enquanto o agro, como o senhor bem disse, serviu de pilar fundamental para o equilíbrio da balança comercial, para o PIB brasileiro, geração de emprego, renda, cuidados ambientais, né, a agricultura, a agropecuária brasileira é exemplo de sustentabilidade para o mundo. Entretanto, o que os líderes fazem, o que esses movimentos fazem depois que invadem, depois que saqueiam? Aliás, é importante dizer que vários foram os testemunhos de proprietários rurais dizendo que aliás, proprietários e próprios integrantes também desses movimentos, ou ex-integrantes, dizendo que enquanto os liderados invadem, quebram, etc., os líderes vão saquear a sede da fazenda. Só eles ficam com o filé mignon do que é roubado. Com o resto fica o osso. Eles vão extorquir o proprietário rural para sair da fazenda. Eles pegam as áreas que foram invadidas e arrendam para fazendeiros vizinhos, enquanto que os invasores, aqueles mais pobres, ficam aglutinados, ficam escanteados assim num canto da propriedade, naquelas tendas com lona. Então é uma situação bárbara. Mas do ponto de vista financeiro, o que eles fazem? Eles criam associações e cooperativas, usando nomes e CPFs dos invasores, dos mais humildes, e se valendo dessas cooperativas e associações, com base nos nomes e CPFs dos liderados, vão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério da Previdência Social, enfim, vários programas que há de habitação, de saúde, de educação no campo, etc. Tudo usado como bonitos pretextos para receber dinheiro. Só que esse dinheiro nunca chega na ponta. Mesmo aquilo que é para educação rural não chega na ponta. Saúde não chega na ponta. Financiamento à produção não chega na ponta. Então, todos esses programas que nós estamos vendo serem retomados no governo do Lula não chegam na ponta. Por que nos 4 anos do Bolsonaro as invasões caíram tanto? Porque fechou a torneira desses programas que só enriquecem as lideranças. A sociedade tinha meios para tem meios para sua legítima defesa. O Estado reprovava moralmente essas invasões e reprimia judicialmente as invasões, evidentemente. O governo Lula faz o contrário, dá apoio moral para as invasões, não as reprime, retomou o fluxo de dinheiro desviado pelas cooperativas e associações, né?
e agora está reprimindo os meios para a legítima defesa da propriedade, que é o direito de ter armas e usar as armas para se defender a si próprio e a sua propriedade. Então não é à toa que as invasões estão sendo retomadas. É um bom negócio para os líderes, ganham muito dinheiro, é uma bandeira para a esquerda. O Lula não liga nada para o agronegócio, ele considera o agronegócio retrógrado, conservador, bolsonarista, enfim, condena o agro de tudo quanto é jeito, embora não diga isso abertamente, porque pegaria muito mal, mas as ações dele e do governo dele são totalmente contra o agro, né? Principalmente o agro, é importante fazer uma diferenciação do agroprodutor da agroindústria. A agroindústria é outra coisa. A agroindústria são os processadores, são as trades, são as empresas de óleos vegetais. Enfim, a agroindústria até tem os seus lobbies junto ao Lula. Mas o produtor rural, não importa se é pequeno, médio ou grande, o produtor rural está sofrendo muito. Está sofrendo com invasões de terra, com essas demarcações absurdas de terras indígenas, com a criação de áreas quilombolas, com uma fiscalização ambiental totalmente desarrazoada e abusiva, e fiscalização da Justiça do Trabalho, que é claramente persecutória. O caro Ricardo, claríssima a sua exposição, não podia ser melhor para mostrar essa realidade. Quem mais eles criticam é o que está garantindo o aumento do PIB. E aqueles que realmente eles mais elogiam são aqueles que descumprem a Constituição e são protegidos. Nós vamos agora aos nossos comerciais, depois voltamos para continuar a discutir outras questões que são também do interesse dos nossos telespectadores. Continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um querido amigo e eminente deputado, um dos mais corajosos deputados do país, que é o deputado Ricardo Salles, foi ministro de Estado e, pelos que os senhores perceberam no primeiro bloco desse nosso programa, a clareza das ideias para mostrar sobre a agropecuária no Brasil e aquilo que ela está fazendo para o desenvolvimento e os ataques que tem recebido do governo Lula e do MST. Agora eu vou colocar, como eu sempre faço, oferecimento de um livro. Esse é um livro que é a segunda edição, Parlamentarismo Monárquico, mas não é sobre a monarquia, é sobre o regime do parlamentarismo e a qualidade de determinados países parlamentaristas, que são os mais tranquilos e mais democráticos do mundo, como Noruega, Suécia, Finlândia, Bélgica, Dinamarca, o que vale dizer, mostrar a qualidade superior quando se dá ao parlamento o seu papel fundamental de onde sai o chefe de governo e analisando, evidentemente, o sistema de governo presidencial, parlamentar e por que das 20 maiores economias do mundo, 19 são parlamentaristas. Estou lhe mandando amanhã para o Congresso Nacional. Mas agora eu vou para discutir, meu caro deputado Ricardo Salles, um outro ponto. Eu tenho dito no meu Instagram, em palestra, etc., como professor que fui até 2022 da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, quase 90% dos generais brasileiros nos últimos 33 anos tiveram que suportar minhas aulas de direito constitucional, de que dia 8 de janeiro não haveria a menor possibilidade de um golpe de Estado. Sem forças armadas no mundo inteiro não há golpe de Estado. Sem armas, nunca vi um golpe de Estado de que aqueles que estariam dando golpe de Estado não tinham nenhuma arma. E com um pequeno contingente de soldados, foram todos eles presos sem que tivesse sido dado um tiro. Uma baderna que, quando houve a mesma baderna, na época do presidente Michel Temer, o que ocorreu foi o perdão imediato de Michel Temer, depois de ter, quando eles destruíram dependências do Congresso Nacional, perdoado a todos e não deram sequência. E nós estamos ainda ouvindo de que houve um violento atentado ao Estado Democrático de Direito, quando não houve nenhuma arma que pudesse derrubar, as Forças Armadas não aceitaram. Segundo, que efetivamente nós estaríamos perante um golpe de Estado quando não tinha uma arma sequer.
queriam, evidentemente, mostrar o seu descontentamento, estavam com esse descontentamento mostrando perante os quartéis generais, sem que tivesse uma medida tomada por qualquer quartel-general. Eu dizia tranquilamente, durante todo esse período, em programas até no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nunca houve risco nenhum, eu dizia isso desde agosto de 2022, de golpe de Estado. Mas o nosso Supremo, o ministro Marco Aurélio e o próprio presidente Michel Temer, em palestra que dei com ele, a questão de 3 semanas atrás, diziam que efetivamente isso se assemelhou àquilo que aconteceu no governo Michel Temer, e o presidente Marco Aurélio definiu como uma baderna. Como é que o amigo vê aquilo que foi o dia 8 de janeiro? Bom, professor, eu vejo como o senhor acabou de descrever. Realmente uma baderna, uma cena lamentável, em que pese, do ponto de vista político, essas pessoas estivessem de verde e amarelo, alguns com bandeira do Bolsonaro, ou coisa que o valha, nenhum de nós, cidadãos, corretos da sociedade brasileira, pode compactuar com invasão de prédio público e depredação. Agora, isto tem uma repercussão de punibilidade, tanto civil quanto criminal, mas limitada ao fato, né? Agora, chamar isso de golpe de Estado, um monte de senhorinhas, até pessoas, os homens que invadiram, tudo que é bravo, tem que se responsabilizar por isso, ressarcir, tudo isso é verdade. Mas daí a chamar isso de golpe de Estado vai uma longuíssima distância, né? Num domingo, com o prédio vazio, sem nenhuma arma, como o senhor bem disse, né? Foram facilmente contidos pela força policial assim que ela se organizou. Não é que ela foi conivente, ela estava organizada para reprimir isso. Mas esse fato lamentável que muito atrapalhou a direita. Isso para a direita não foi nada bom. Isso atrapalhou demais a imagem da direita, porque, inclusive, manchou uma imagem que foi construída ao longo de todos os anos do processo de impeachment da Dilma, da Lava Jato, da própria presidência do presidente Michel Temer e depois do presidente Bolsonaro, em que a direita foi às ruas de verde e amarelo de maneira sempre muito ordeira. Aliás, como foi agora no 25 de fevereiro também. Um ambiente extremamente familiar, respeitoso, pessoas de todas as idades, crianças, jovens, idosos, mulheres, sem nunca ter havido um único problema. Então, o 8 de janeiro, até sob o aspecto de imagem da direita, foi muito ruim. E, como tal, nós não podemos apoiar isso. Mas não foi golpe de Estado. E muito menos justifica prisões, condenações de 15, 12, 17 anos. Num país em que criminosos graves, crimes de sangue, com armas e tudo, saem da cadeia muitas vezes, muitos antes dos 10 anos, você condenar uma pessoa porque invadiu um prédio público, derrubou o relógio, ainda que seja o relógio do Dom João VI, que nós damos imenso apreço como acervo histórico no nosso país, ainda assim isso não justifica colocar uma pessoa de 17 anos na cadeia. Contrasta, inclusive, com a atitude atual do Supremo Tribunal Federal, que está prestes a liberar o porte da maconha. Discute-se questões como a liberalização do aborto, regras de propriedade privada que são flexibilizadas. Quer dizer, isto é um contraste absoluto, quer dizer, uma postura mais do que de tolerância zero com relação a esse pessoal, uma postura realmente, na minha opinião, de excesso, de indevido abuso, né? E, por outro lado, uma postura contrastando com uma postura de absoluta leniência ou flexibilidade ou excesso de progressismo nessas questões todas que interessam à esquerda. E me admira, eu que sou do ramo do direito, como o senhor também, claro que nem de longe com a sua envergadura, mas me admira muitos dos meus amigos, ex-professores, inclusive alguns que ocupam posição de grande destaque no mundo jurídico brasileiro, o silêncio absoluto dessas pessoas. Essa é uma questão de absoluta incoerência desses juristas. Não importam se na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, não interessa. Na academia, amigos meus, gente que eu conheço, que foram meus professores, meus colegas de faculdade, que com muita razão sempre defenderam o direito à ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, etc. Num silêncio sepulcral. Ninguém fala nada.
comenta-se a boca pequena, etc, tal, nossa, está exagerando, está passando dos limites e tal, mas, quer dizer, esse estado de coisas em que as pessoas têm medo até de comentar, isso não é sintoma de que o Brasil vive um momento muito estável na sua democracia e na sua liberdade de expressão. Porque uma opinião de um jurista sobre fatos tão evidentes quanto esse deveria ser tomada com absoluta naturalidade. E as Claro. pessoas hoje têm medo de dar, inclusive, a sua opinião. Meu caro deputado, eu vejo, por exemplo, aliás, no meu Instagram de alguns dias atrás, eu coloquei a decisão da Suprema Corte Americana, que disse que a decisão do Tribunal de Colorado não poderia prevalecer por 9 votos a 0, e que aquela invasão do Congresso, do Parlamento americano, não era matéria para ser examinada, e liberou completamente o presidente Trump de concorrer à eleição. E isso que o senhor tem dito, eu também tenho dito para muitos colegas, porque quando eu digo que foi uma baderna, mas na prática, pessoas sem nenhum passado criminal, pessoas que foram para lá, pais de família, crianças, mulheres, serem considerados, ao mesmo tempo, como golpistas, por outro lado, violento atentado à democracia, quando na história do mundo nunca houve um golpe de Estado sem armas. Isso não existe. Eu fiz uma das minhas teses acadêmicas, prefachada depois em livro pelo Roberto Campos, o avô, sobre o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Eu fiz um apanhado de todas as grandes guerras até 1200 e pouco. E depois fiz apenas por grupos, pelo número deles espalhados. Nunca houve nas revoluções um golpe dado sem que houvesse armas. Mesmo a própria Revolução Russa foi com parte considerável do exército russo apoiando a queda dos Romanovs. De tal forma que, plenamente de acordo é o que eu tenho dito, me conforta muito sua posição rigorosamente igual. Estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria agora que os nossos telespectadores fizessem a sua despedida com as suas palavras finais, meu querido Ricardo. Bom, meu querido mestre, professor e amigo Ives Gandra, eu queria dizer aqui que eu, há 18 anos atrás, jovem à época, de 31 anos de idade, conversei consigo e com algumas outras pessoas, mas em especial consigo, sobre que caminhos um liberal conservador de direita como eu poderia tomar na política. Eu me lembro bem da sua história do partido, da intervenção na política do Partido Liberal, enfim, tudo que permeou a história da sua participação na política nos inspirou muito a criar o Movimento em Direita Brasil, que completa 18 anos esse ano. E muito antes de vários outros movimentos, de nas ruas, vem para a rua, MBL, tudo isso, nada disso existia. Nós criamos o Movimento em Direita Brasil justamente para trazer para a vida pública pessoas que acreditam no ideário da direita, liberal na economia, conservadora nos princípios e costumes. E gostaria de dizer que a mim muito me honra poder estar aqui, porque foram as suas palavras que mais inspiraram o nosso grupo para a criação do Movimento em Direita Brasil e que resultou, dentre outras coisas, na minha carreira política e no meu mandato atual de deputado federal. Fico profundamente sensibilizado com as suas palavras, na certeza absoluta que tenho um grande admirador aqui por tudo que já fez e que vai continuar fazendo pelo nosso país. E nos meus 89 anos, ouvir essas palavras agora, meu querido amigo, é realmente um conforto muito grande. Os meus telespectadores aproveitaram muito aquilo que disse o deputado com objetividade, graficamente, mostrando que a realidade, o que foi o de 8 de janeiro, e que é realmente o papel do agro hoje na economia brasileira. Muito obrigado, meu querido Ricardo, meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.